Boa noite, meus amados. Louvado seja Deus por essa bendita oportunidade que temos de prestar culto ao Senhor, mesmo online. Estamos com as nossas almas sintonizadas, unidas em Cristo Jesus, na dependência do Santo Espírito de Deus, que nos conduz, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que está presente entre nós. Espírito Santo que nos selou e que nos restaura, nos renova, nos refrigera. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está no livro do profeta Amós, capítulo 4, do verso 4 ao verso 13. Profeta Amós, capítulo 4, leremos o verso 4 até o verso de número 13. Achou aí? Vamos estar com os corações unidos em torno da palavra. Se você estivesse aqui no templo, eu diria, vamos ler com reverência, vamos ler com o coração aberto. Você está à vontade aí na sua casa, na sua sala, na cozinha, no quarto, mas procure colocar os seus olhos, os seus pensamentos, sentimentos, com reverência ao Senhor nesse momento. Vamos unir nossos corações em torno da Escritura, em torno da palavra, pedindo para que essa palavra profética venha sobre nós e nos ilumine e nos restaure. Amós, capítulo 4, do verso 4 até o verso 13, nos diz assim: Vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Só a leitura desse texto já nos traz tanta iluminação aos olhos diante do que nós estamos vivendo hoje. E a nossa temática nesse mês de abril é a seguinte: mas será o fim do mundo? De fato, essa é uma das perguntas que permeiam os nossos pensamentos diante da crise que nós estamos vivendo, uma crise que envolve o mundo todo. E o refrão que nós usamos, o texto que nós usamos para essa temática foi: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus.
De fato, queridos, essa expectativa do fim do mundo está diante dos nossos olhos, diante de tudo que está acontecendo. A situação do Brasil está caótica, alarmante. Vivemos dias intensamente difíceis. Em média, 2.900 pessoas morrendo a cada dia por causa da Covid-19, e muita gente aqui na cidade de São Paulo. Além disso, muita gente desempregada, sem ter o que comer em casa, pessoas amedrontadas, pessoas em pânico. Quem pode ficar em casa, parabéns. Se você tem uma renda que você recebe, se você trabalha home office, ótimo. E quem não pode? Se fala tanto hoje da questão da saúde, mas não se fala muito da questão do empobrecimento, da miséria que alcança tantas famílias. Que dilema terrível nós estamos vivendo diante dessa crise sanitária e diante da economia. Infelizmente, queridos, a nossa classe política não se entende. A busca por poder aliena os diálogos, não há diálogo. Que tristeza vermos hoje essa classe tão descaracterizada de unidade pelo povo. Dá desgosto ver os noticiários, desgosto. A manipulação da informação nunca esteve tão visível diante dos nossos olhos. A polarização alcança todos os setores da sociedade, inclusive a religião. Quantos líderes discutindo, brigando. Um espírito de intriga está no nosso meio, está entre nós, está no meio da sociedade brasileira. E a alternativa mais plausível da igreja, do corpo de Cristo hoje, agora, é colocar a boca no pó. Talvez ainda haja esperança e clamar por uma intervenção divina, intervenção que ao longo dos séculos aconteceu diante de algumas condições que o próprio Deus colocou perante o seu povo. No texto que nós lemos, Deus chama Amós, um profeta amador, um profeta que não foi treinado na casa dos profetas, que não era discípulo de profeta, mas era um boiadeiro e um colhedor de figos. Deus chama Amós para anunciar o juízo do Senhor a Israel, especialmente no Reino do Norte. Na época reinava o rei Jeroboão II e no Reino do Sul, o rei Uzias. Amós foi contemporâneo de Oséias. Possivelmente, Miqueias e Isaías eram crianças na sua época. E Amós vai ser usado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, à conversão. Mas a resposta do povo, inclusive em um período de prosperidade, é um coração duro, um coração impertinente. Amós denuncia a injustiça, a corrupção e a opressão que reinavam no país naquela época. Havia uma ganância insaciável por poder, por riqueza, em contraste à opressão dos pobres. Uma das marcas era a injustiça social, tão premente nos nossos dias também. Amós não critica apenas os corruptos, mas também o sistema gerador de corrupção daquela época. Na sua profecia, ele vai falar sobre as mulheres de Samaria, conhecida como vacas de Bazã, que incitavam seus maridos a defraudar e a oprimir os pobres, para que elas tivessem um estilo de vida rico, voltado ao corpo, à sensualidade, ao prazer. E naquele contexto havia excessos, havia glutonarias, bebedices, promiscuidades, devaneios da carne. Como acontece hoje, o hedonismo era a cultura do prazer de muitos ali, que não estavam nem aí com a miséria de outros. Quando nós pensamos na religião, a religião daquele contexto do profeta Amós era fortemente ritualística. Havia festas, celebrações. As liturgias dos cultos eram cheias de apetrechos, de ofertas, de rituais, mas sem vida. Ao ponto de Deus dizer: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas iras. Deus estava cansado e enojado daquela adoração que não subia até o seu trono de graça, porque Israel estava com a religião paganizada. Havia uma mistura de idolatria, havia sincretismo religioso, apostasia, abandono de Deus, idolatria. Eles adoravam ainda aquele bezerro de ouro, lembra do bezerro de ouro? Lá no deserto,
quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam adorando essa divindade e o coração de Deus entristecido. A religião era humanista, o foco era o homem, a sua autogratificação, o seu próprio louvor, a adoração a Deus se perdeu. A adoração se tornou um ritual vazio, inexpressivo, diante da frieza espiritual, paralela às mazelas sociais daquele tempo. E Deus usou vários meios, como Ele usa até hoje, para chamar o povo ao arrependimento, mas infelizmente eles não se arrependeram. Diante disto, Deus traz juízo, e Deus traz um alerta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E hoje, meus amados, nós vivemos uma situação muito semelhante à de Amós, muito semelhante. O pecado domina as consciências, domina a sociedade, e paralela à crise sanitária e econômica que nós vivemos também uma crise espiritual, moral, ética e social sem precedentes. Nós não sabemos qual é a agenda do Deus Todo-Poderoso neste quadro, mas nós temos diante de nós como igreja as suas promessas, nós temos os seus alertas, nós temos as suas admoestações e exortações. Não sabendo da agenda de Deus, nós percebemos também que hoje a realidade da morte nunca esteve tão presente no inconsciente coletivo das pessoas. Pessoas morrendo todos os dias diante de uma pandemia, diante do Covid-19, que tem alarmado, marcado a nossa geração. Nunca mais essa geração será a mesma. E além dessa realidade da morte, como igreja, nós aspiramos à volta gloriosa do Senhor Jesus, porque os sinais são claros. O palco do anticristo está sendo montado. Jesus Cristo está às portas e você precisa estar preparado para este momento. Nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus se Ele nos chamar hoje, ou se Jesus voltar hoje. E eu quero compartilhar com vocês exatamente isso, preparando-se para se encontrar com Deus. Que posturas devemos ter diante deste encontro? Que posturas? E o primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês nessa mensagem é o seguinte. Primeiro ponto, o encontro com Deus requer prontidão, porque este encontro é inevitável. O encontro com Deus requer prontidão, porque ele é inevitável. Pensando em um plano terreno, há situações no ordinário da nossa vida que Deus patrocina encontros conosco. Ao longo da nossa história, da nossa trajetória, encontros abençoados. Esses encontros mudam a trajetória da nossa vida, traz sentido para a nossa existência. E esses encontros são caracterizados muitas vezes por livramentos. Quantos livramentos Deus te deu na sua jornada, não é verdade? Onde você viu Ele contigo, presente com você. Eu me lembro de Daniel na cova dos leões, Deus presente com ele, Deus ali com ele, o anjo do Senhor com ele, fechando a boca dos leões. Os seus amigos, naquela fornalha acesa, o quarto homem com eles, a presença de Deus, livramento, aleluia. Louvado seja Deus, porque na nossa peregrinação aqui nós teremos momentos onde Deus se fará presente. Nós estaremos diante dele, Ele estará nos livrando. Também momentos onde Ele vai nos admoestar, encontros onde, patrocinados por Deus, onde Ele nos exorta, nos admoesta. Nós vemos isso nos profetas, vemos isso nos patriarcas. Quando Deus chama Moisés para falar com Moisés e dizer para ele: você vai ser o libertador de Israel que eu vou usar. Assim foi também com os profetas. Deus também se encontra conosco por meio de ações de curas, de milagres, de prodígios, de maravilhas. Ele fez isso com Ezequias. Põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque morrerás e não viverás. E ele orou, ele chorou, ele clamou, e Deus deu mais 13 anos para ele. Cura, Deus se manifestando. Intervenções também. Quantas vezes Deus se patrocina um encontro conosco para intervir, para agir, como Ele fez com Jacó no Vale de Jaboque, mudando o seu nome, a sua identidade, e marcando de uma forma maravilhosa a sua trajetória. Deus também marca encontros conosco quando Ele produz conversão, mudança de coração aos seus remanescentes fiéis, como aconteceu com Saulo de Tarso, que perseguia e oprimia a igreja. Mas num belo dia, na estrada de Damasco, ao meio-dia, o Senhor aparece para ele, intervém e muda a vida daquele homem. Queridos, Deus na sua graça patrocina encontros conosco.
para nos trazer para perto dele e da sua vontade. Louvado seja Deus por isso. Mas um dia, haverá um encontro definitivo com ele, onde nós estaremos diante do autor e consumador da nossa fé. E este dia tem a ver com a nossa partida, com a nossa morte. Diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8, verso 8, que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o segurar, para o reter, e nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, e nem há tréguas nesta guerra, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que ela se entrega. Ou seja, não há como fugir desse encontro. A sentença divina pesa sobre nós, tu és pó, e ao pó has de tornar. É um encontro inevitável, inescapável, porque todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver por meio do corpo. Para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aleluia! Nesse dia nós receberemos galardão, vida eterna. Mas para aqueles que negaram a Jesus, que não quiseram nada com ele, receberão juízo. Paulo vai dizer em Romanos 14:10 algo muito interessante para que você reflita. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então não adianta julgar, apontar o dedo. Nesse dia será uma entrevista pessoal com cada um de nós. Será como um pedágio. Cada um de nós teremos que estar diante do Deus Todo-Poderoso. Então não adianta julgar as pessoas, porque você será julgado um dia diante das tuas obras. E este encontro está acima da nossa agenda. Nós não temos controle. Este encontro está acima dos nossos projetos sociais, por isso que Tiago vai dizer, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Que pergunta oportuna, queridos, para esse tempo que a gente está vivendo. O que é a nossa vida? O que é esse corpo? Nós somos frágeis. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. E Deus faz um alerta para Israel e faz um alerta para nós. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Isso deve envolver no nosso coração prontidão, avaliação, porque é um encontro inevitável. E eu pergunto para você, nesse campo terreno, no qual nós estamos aqui, nessa temporalidade, como é que andam os seus encontros com Deus? Como é que está a sua sede para ter encontros com Ele? Tem sido encontros periódicos, proveitosos, que redimem a tua vida, redentores? Quanto ao porvir, quanto ao futuro, você está preparado para morrer? Você está preparado para se encontrar com Deus, para prestar contas? Qual é o legado que você deixará? Apocalipse 4,13 diz, felizes os que morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Nós não levaremos absolutamente nada desta vida, deixaremos as nossas obras, vão marcar a nossa história, obras que são patrocinadas pela graça maravilhosa de Jesus. Portanto, amados, o encontro com Deus é um encontro inevitável, que exige prontidão. Como é que está a prontidão do seu coração para pensar nisso com seriedade? Para pensar nisso com ações de graça, com humildade, com coração quebrantado? Uma segunda característica, uma segunda lição que eu quero trazer desse texto é o seguinte: o encontro com Deus requer reflexão e arrependimento. Nós veremos claramente isso dos versos 6 ao verso 11. Acompanhe aí na tua Bíblia. Amós 4, do verso 6 ao 11. Percebam aqui como Deus exorta, como Deus dá oportunidade, como Deus está estampando na cara do povo que Ele quer que haja arrependimento. No verso 6, Deus envia a fome, contudo o povo não se converte. Diz o texto, também vos deixei de dentes limpos, quer dizer, sem comida.
em todas as vossas cidades e com a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus manda fome. Depois nós vamos ver no verso 7 e 8 que Deus envia seca. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Ou seja, não tinha como correr. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, não tinha como correr. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Terceiro, Deus castigou depois o povo, castigou as plantações com pragas e ferrugem. Veja aí o verso 9, feri-vos com crestamento, com vento forte e a ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. E o gafanhoto aqui é o gafanhoto cortador, que destruía tudo. Contudo, olha mais uma vez essa expressão, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O Senhor fere 3 árvores principais ali que alimentavam o povo, as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Vai vendo aí o que Deus está fazendo. Depois Deus envia a peste. E olha que interessante, a semelhança do Egito e a guerra, contudo o povo não se converte. Verso 10, enviei a peste contra vocês, à maneira do Egito. Vocês lembram do Egito? Das 10 pragas, Deus está dizendo, estou fazendo com vocês como eu fiz lá no Egito. Possivelmente a 5ª e 6ª praga aqui. Enviei a peste contra vocês, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E por fim, quanta coisa, né? Deus castiga as cidades, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Há uma outra semelhança interessante do juízo de Deus. Verso 11, subvertir alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus visita as cidades, a semelhança do que fez com Sodoma e Gomorra. O tição que é tirado do fogo aqui nos faz lembrar de Ló, que pela misericórdia de Deus foi tirado daquelas 2 cidades. E Deus faz isso com seus remanescentes também. Notem, meus queridos, que diante desses versos que eu li, 5 vezes Deus ressalta, contudo vocês não se converteram a mim. E o interessante, quando você lê a Escritura, Deus sempre avisa, viu? Escute, Deus sempre avisa. Deus avisa. Quando você lê Deuteronômio 28, depois leia Deuteronômio 28, você vai ver ali as bênçãos decorrentes da obediência, também as maldições. E nós vamos ver que as maldições, elas se referem aqui ao castigo da aliança, porque o povo quebrou a aliança. Está lá em Deuteronômio 28, de 21 a 26, exatamente o quadro que está estampado no contexto de Amós. Deus punindo, Deus produzindo juízo. Percebam que a despeito de várias manifestações do juízo, não houve conversão, não houve mudança de comportamento. Igreja, as tragédias sempre foi um modo pedagógico de Deus para apontar o pecado da humanidade e a sua dependência do Deus Todo-Poderoso. Deus instigou o povo com vários juízos, desejando levá-los ao arrependimento. Porque só o arrependimento gera perdão e, consequentemente, a bênção de Deus. Uma conversão verdadeira envolveria mudança de comportamento, de atitude, de mentalidade. Haveria uma mudança dos poderosos daquela época contra a injustiça social, contra a idolatria, contra o sincretismo, contra a promiscuidade e a luxúria que havia. Mas isso não aconteceu. Por isso Deus está mandando juízo. E uma das maiores marcas e fundamentos do Evangelho, escute isso aqui é uma tese importante para nós, bíblica, para que Deus opere. Uma das maiores marcas e fundamentos do Evangelho é o arrependimento, que vem de Deus, que transforma, que nos leva a voltar para trás, que nos leva a mudar de rumo,
de postura, de atitude. E o arrependimento, ele é integral. O arrependimento que vem de Deus, queridos, mexe com a nossa razão, com o nosso intelecto, mexe com as nossas emoções, aflora as nossas emoções e mexe com as nossas atitudes. Ele é integral, ele não é meia boca. Ele não é apenas algo de momento, algo afetivo e emocional, mas é algo que mexe com tudo. Não há fé verdadeira, autêntica, sem a manifestação poderosa do arrependimento, que é acompanhado por obediência, por fome e desejo por Deus. Arrependimento é voltar atrás, é cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, que zombou do pai, pediu a sua herança, feriu o coração do seu pai quieto deu, ele foi embora, gastou na farra, na bebedice. Mas ele teve a misericórdia de Deus de cair em si, quando ele quis comer a comida dos porcos, quando ele viu as alfarrobas, ele se lembrou da casa do pai e disse: voltarei para o meu pai. É o que Deus espera quando o evangelho é pregado, que as pessoas voltem, que as pessoas caiam em si. Assim aconteceu com Nínive, com a pregação do profeta Jonas. Desde o rei e a liderança e todo o povo, eles colocaram um pano de saco, areia sobre a cabeça e se arrependeram. E Deus desviou a sua ira. Vocês estão escutando isso? Isso tem base bíblica, base histórica. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude, de postura. Por isso, igreja, nós precisamos hoje, em nome do Senhor Jesus, chamar o pecado de pecado, sem racionalizações, sem relativismos, sem achismos. O mundo jaz no maligno, e o mundo hoje tem tratado essa questão do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a graça de Jesus que nos livra do domínio, do poder e da consequência do pecado, que é a morte. E na sociedade atual nós precisamos chamar o pecado de pecado. Precisamos dizer que a promiscuidade sexual é pecado, que o adultério é pecado, que as perversões sexuais que vão contra a natureza de Deus é pecado, porque senão a consequência é juízo. Temos que dizer que idolatria e feitiçaria é pecado. Deus abomina todos os ídolos feitos de pau e pedra, ou ídolos que estão no coração, porque Ele é um Deus exclusivo, incomparável, que não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos dizer, igreja, que glutonaria, bebedices, vícios é pecado. Deus não se agrada de shows e bailes da carne que corrompem uma juventude inteira. Deus não se agrada, meus amados, de violência, de intrigas, de inimizades, de ciúmes, de invejas, de competições na carne. O nosso Deus é amor, e os discípulos dele andam em amor. Os discípulos dele o amam de todo o coração, com todo o intelecto, com todas as forças, com todo o ser, e aprendem a amar o seu próximo como a si mesmos. Aprendem a andar a segunda milha, aprendem a amar o inimigo, e mais do que nunca nós seremos provados e testados a realizar isso nessa geração perdida. Deus não aceita, queridos, a mentira, a corrupção, a fraude, a sode da ganância, que destrói milhões de vidas. Deus abomina a mentira, porque a mentira é filha do diabo. Deus abomina o jeitinho brasileiro, a injustiça social. O profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. E nós temos visto hoje uma sociedade que zomba de Deus, que zomba da palavra de Deus, que zomba dos desígnios de Deus. Homens e mulheres que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e é inevitável o juízo. O Brasil, meus amados, precisa de uma mensagem de arrependimento, a começar da igreja. Começa com a gente. É tempo de dobrar os joelhos, é tempo de chorar o nosso pecado. Joel capítulo 2, outro profeta menor, maravilhoso, ele vai dizer: congregai o povo.
santificai a congregação, ajuntai os velhinhos, os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, até a criança que mama, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, para a lua de mel, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, a liderança do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa, Senhor, o teu povo, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. É um chamado para nós, igreja, de se prostrar, de chorar para valer, de se arrepender, e de cumprir o que está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e este nome é o nome do Senhor, é de Yahvé, o Deus revelado nas Escrituras, que é exclusivo, que é incomparável. É importante, começando a refletir nesse texto, que nós temos que abolir os ídolos do coração. Deus se revela pelas Escrituras. E a palavra de Deus nos diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É preciso focar o nosso sentimento no Deus verdadeiro, no Deus revelado, para que Ele comece a mudar a nossa sorte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos nos humilhar. Quanto orgulho às vezes, quanta arrogância no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Tempo oportuno, queridos, o tempo oportuno está nas mãos de Deus, e a condição é humilhação, é boca no pó. Nesse período de quarentena, de isolamento, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você chorou mesmo? O que você está esperando? Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz. Você se parece com esse Cristo? Nós precisamos fazer como Tiago diz. Olha o que Tiago diz. Chegai-vos a Deus. Você quer se chegar a Ele? Eu quero. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Você que fica em cima do muro, para com isso. Limpe o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Hoje é tempo de chorar, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Isso é promessa. Vamos nos humilhar diante dEle, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que rege a natureza, do Deus que tem todo o poder, que sustenta o universo. Além de se humilhar, é preciso orar, como diz o texto de Crônicas. É preciso orar para valer, queridos. Você tem orado, querido? Tem que ser colocado na brecha mesmo. A oração não pode mais ser a Cinderela da igreja. Eu falo isso com peso no coração, porque em muitos momentos ela foi. Quando tem festa, quando tem celebração, igreja cheia, você manda fazer uma reunião de oração, ninguém vai, ninguém participa. Ela tem que deixar de ser a Cinderela, que era desprezada. Ela tem que ser valorizada. E geralmente avivamentos acontecem numa igreja que busca, que clama, que tem sede de Deus. A oração, ela quebra o jugo, meus irmãos. Aleluia, ela abre os céus, ela é onipresente. Deus pode agir em qualquer lugar quando o seu povo está quebrantado. E a clássica expressão, a clássica frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E é óbvio que o poder vem de Deus. A oração é um meio de graça, que Deus instiga quando as crises vêm, que leva você a dobrar os joelhos, a pôr a boca no pó. Além disso, além de nós buscarmos o Senhor com o coração quebrantado, com oração, é preciso buscá-lo para valer. O meu povo que busca, que me busca. Deus tem que ser buscado com prioridade, com exclusividade, não de qualquer jeito. Quanta gente busca outras coisas, mas Deus sempre fica no final da sua agenda. Não busca a centralidade de Deus, a vontade de Deus sobre a vida. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nós precisamos de homens e mulheres que dobrem os seus joelhos,
que não vejam a oração como gastar um tempo, mas um investimento de tempo. Precisamos orar, queridos, precisamos celebrar a oportunidade do véu que se rasgou, de nós termos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude e nos ensine a orar, a buscar a sua face, a ter experiências poderosas e extraordinárias com Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aleluia! E a consequência, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Deus vai ouvir a nossa oração e vai sarar a nossa terra. Essa tarefa não é da sociedade. A sociedade não tem condições de fazer essa tarefa. Essa tarefa não é da imprensa. Essa tarefa não é dos políticos. Essa tarefa é nossa. Então pare de minimizar o poder de Deus. Deus pode resolver essa questão, e aqui estão as evidências, os princípios para que nós possamos conquistar isso. Mais do que nunca nós precisamos nos encontrar com Deus aqui e agora, diante dos meios que Ele nos concede, para que quando formos nos encontrar com Ele na glória, possamos estar aprovados mediante a sua graça maravilhosa. E o último ponto que eu quero tratar com vocês, um terceiro ponto, preste atenção, o encontro com Deus requer engajamento hoje, para que você possa colher muito amanhã. O encontro com Deus requer um engajamento profundo hoje, para uma grande colheita amanhã. O verso 12 e o verso 13 do capítulo 4 de Amós diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Por quê? Quem é este Deus? Porque é Ele quem forma os montes, é Ele que cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando Ele disse, prepara-te, ó Israel, Ele está dizendo para Israel assim, Israel, vocês vão ter um encontro com o Império Assírico. Vocês serão levados ao cativeiro. O castigo será iminente, porque vocês não se arrependeram. E da mesma forma, queridos, o juízo de Deus virá ao mundo inevitavelmente. O palco do fim está sendo montado. E a grande esperança nesse contexto, nós chamamos de remanescentes fiéis. Porque a despeito de um contexto de apostasia e de abandono e de idolatria e de tanto pecado, Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. Aleluia! Nós vemos que este Deus que o texto aqui revela, este Deus que o povo terá que prestar contas, é o Criador de todas as coisas, é o sustentador do universo, é o grande eu sou, é o Deus soberano e tremendo, cuja presença inspira entre nós temor e tremor. Por isso, diante de um Deus assim, de um Deus poderoso, de um Deus que forma os montes, que cria o vento, que declara ao homem qual é o seu pensamento, o Deus que faz da manhã trevas, o Deus que pisa os altos da terra, o nome dele é Senhor, Deus dos exércitos. É o Deus que age, é o Deus que opera, é o Deus que intervém, o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. E o que a mensagem de Amós tem, queridos, para nós, nesse momento de crise? Crise e juízo. Presta atenção. Essa palavra profética de Amós confronta o naturalismo e o racionalismo de nossos dias. Tem muita gente querendo justificar tudo o que está acontecendo por afirmativas sociais, os cientistas sociais, até os cientistas que estão oriundos da ciência. As pessoas hoje estão atribuindo o Covid-19 aos governos, à atitude de um governante e de outro, a pessoas, a causas naturais, a um acidente que aconteceu talvez num laboratório na China, talvez o envolvimento de um morcego com outro bicho. Mas eles não percebem que tem um Deus que rege o universo e que traz juízo. Um Deus que governa e controla o micro e o macro. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa é a mensagem para nós hoje, o qual envolve da nossa parte avaliação, engajamento, busca. Meus queridos, não é a sorte, não é azar. Deus é que está trazendo o juízo.
Não é o acaso tudo que está acontecendo, não é o acaso. É Deus, o Todo-Poderoso. O verso 4 do capítulo 5 de Amós diz: pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Olha a esperança aqui pintando para nós. Buscai-me e vivei. Você quer viver? Você quer ter vida e vida com abundância? Você quer ter a consciência que você faz parte desse grupo de remanescentes fiéis? Está aqui para nós a esperança. Buscai-me e vivei. Eu pergunto, aplicando isso para nós hoje, você tem consciência que você está perdido em delitos e pecados? Estar ligado a Deus é você ter essa consciência, porque hoje é o dia aceitável da salvação. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, a porta da graça está aberta. Invocai enquanto Ele está perto. Ele está falando nessa noite pela sua palavra, e Ele te responsabiliza. Deixe o ímpio o seu caminho e iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá. Olha aqui que diz o texto de Isaías: e volte-se para o nosso Deus, aleluia, porque Ele é rico em perdoar. Louvado seja Deus pela redenção em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica e nos perdoa. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você tem consciência do que é a salvação? Você tem consciência do que é a cruz? A Bíblia diz: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É hora, meus irmãos, de ter temor e tremor. E eu digo para você: olhe para a cruz. A cruz é o centro do universo. Faça como o ladrão da direita: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo, filho, você estará comigo no paraíso. Ah, como aquelas 3 cruzes representam muita coisa, a direita e a esquerda para nós hoje. O ladrão da esquerda não quis nada com Jesus. E aqueles 2 ladrões representam a humanidade. Se você está perdido em delitos e pecados, se você está no desespero, na agonia, faça como o filho pródigo, que caiu em si e voltou para o pai, e quis o pai, e quis a presença do pai, a fazenda do pai, a comida do pai. Se você, meu querido, é um cristão nominal, é hora de voltar para Jesus, deixar de ser morno, e se aquecer com a graça maravilhosa de Jesus. Procure, meu irmão, confirmar a sua eleição, dia após dia, amando a Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua emoção e com todas as suas forças. Para de ser parcial, para de ser meia boca. E lembre-se, a lei da semeadura, ela é infalível. Não se enganem, de Deus não se zomba, e não zomba mesmo. Tem muita gente que pensa que Deus está dormindo, que Deus foi viajar. Ele rege o universo com as suas mãos fortes, e tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. É hora de semear arrependimento, igreja. É hora de colocar a boca no pó. Se você semear na carne, você vai colher morte, corrupção. Mas se você semear no Espírito, você vai colher vida eterna, vida com Deus, intimidade com Deus, a bênção de Deus. Nesses tempos de juízo, igreja, vamos nos despertar e servir ao Senhor com prioridade, com excelência, para valer. Use o seu tempo, use os seus bens, use os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus, para a salvação de pessoas. Não fique preso nos noticiários. Não caia nessa armadilha de intrigas que estão aí. Fale de Jesus, ligue para as pessoas, console, conforte, abençoe. E em tempos de juízo, esteja pronto para morrer. Como Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como nós precisamos dessa mentalidade hoje, igreja, tirar o pé dessa terra. A nossa pátria não é aqui. Comece a pensar no céu e viver para a glória de Deus, de maneira que esse céu chegue para outras pessoas. Nesses tempos de juízo, nós precisamos estar prontos para a gloriosa volta de Jesus. Aleluia! Que as nossas vestes estejam brancas, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, que não falte o óleo na nossa vasilha, que nós sejamos prudentes à espera do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
O tempo se aproxima, igreja. Prepara-te, ó Israel de Deus, para te encontrares com o teu Deus. Eu quero concluir usando uma frase do pastor Elias Dantas, que deu uma palestra ontem para a liderança na Igreja Presbiteriana da Penha, uma palestra online. Olha o que ele disse. O governo controla a propriedade, as igrejas estão fechadas, mas não pode controlar a comunidade. Aleluia, não pode, não pode. Nós somos o corpo vivo de Cristo, e Deus nos chama ao engajamento hoje. Deus nos chama a cumprir a missão, Deus nos chama a ser o sal da terra, a luz do mundo, Deus nos chama a sermos cheios do Espírito Santo. Você tem consciência, querido, que seu encontro com Deus é inevitável? Antes desse glorioso encontro, esteja adepto, aberto para encontros com Ele aqui, para que Ele te renove, para que Ele coloque um cântico de louvor na tua boca, para que Ele tire você do lodo e coloque os seus pés sobre uma rocha. Aleluia! Você está preparado para esse encontro? Há sinais claros na sua vida de arrependimento, de busca para com Deus, há temor de Deus no seu coração, há obediência, há santidade, há vida, é dia, é hora, é noite de arrependimento, é noite de se prostrar diante dEle. Como é que estão as suas vestes? Elas estão brancas ou estão sujas? Como é que está o óleo nas suas vasilhas? Você está pronto para se encontrar com o noivo? Ele está às portas. Como vai o seu engajamento com a missão de Deus? Você consegue olhar pelos olhos da fé o que Deus pode fazer através da sua igreja? Oh, meus irmãos, é hora de buscar, é de clamar. É hora de, pela fé, visualizar sinais e prodígios, maravilhas, promessas de Deus se cumprindo no nosso meio. É hora de lembrar de Jesus na tempestade, quando Ele diz para o mar: mar, emudece, mar, acalma-te. Como é importante isso. E eu quero orar com você nesse momento. A palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Deus há de fazer com que a sua palavra prospere para o fim do qual Ele a designou. Vamos amar essa palavra, queridos, vamos buscar. Se você está se sentindo sujo e pequeno, glória a Deus por isso. É hora de você clamar, para que a plenitude do Espírito venha sobre a sua vida, te encha. Fique em pé onde você está aí, em nome de Jesus, agora. E vamos orar ao Senhor. Vamos levantar um clamor a Ele, com reverência. O Espírito Santo de Deus está na sua sala, na sua cozinha e no seu quarto. Aí onde você está, aleluia. Esse Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E Ele pode agir agora no nosso meio, com grande poder. Então busque, clame, chore. Fale com Deus, coloque a sua alma diante dEle nesta hora. Onde você estiver. Faça do lugar que você está agora um altar ao Senhor e clame. Vamos orar para que Deus traga ordem e progresso para este país, para que Ele avive a sua obra. Aleluia. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome por tão grande salvação. Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós te louvamos porque reinaremos contigo para sempre. E não tem diabo, não tem demônio que possa tirar isso de nós. Muito obrigado pela tua graça maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus, pela perseverança dos santos. Muito obrigado pela eleição. Ó Deus, nós não temos méritos, os méritos são da tua graça maravilhosa. E nós oramos, Senhor, nessa noite, para que o Senhor nos dê clareza de que esse encontro será inevitável. Que o Senhor agora derrame em nossos rostos essas lágrimas de gratidão, porque será um encontro maravilhoso. Nos encontraremos com o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, por tão grande salvação, por tão grande amor. Que amor é este, meu Deus? Amor imensurável, incompreensível, que nos constrange.
Derrama, Senhor, sobre nós um batismo de amor nesta noite. Derrama o fogo do Teu Espírito nas nossas almas. Purifica-nos com o sangue de Jesus. Põe óleo nas nossas vasilhas. Derrama unção sobre nós, ó Deus. Dentro da nossa casa, com os nossos amigos, onde trabalhamos, onde estudamos. Derrama unção sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja. De maneira que os nossos olhos possam contemplar maravilhas, meu Deus. Maravilhas. Obrigado pela prova, Jesus, porque a prova nos aproxima de Ti. A prova nos mostra o quanto nós somos carentes e dependentes de Ti, meu Deus. Nos dá a condição de testemunhar do Teu amor, Jesus. Nos dá, Senhor, a alegria da Tua ressurreição, da Tua presença e da Tua gloriosa volta. Oh, Jesus, vem e acalma a tempestade, Tu tens poder para isso. Nos dá os recursos, ó Deus, quando o Senhor permitiu que os inimigos fossem atacar a Israel no período de Ester. O Senhor deu condição ao Teu povo para enfrentar o inimigo. Faz o mesmo hoje diante da Tua graça comum, da Tua graça maravilhosa diante desse vírus. Oh Deus, nós queremos mudança na nossa vida. Nós queremos quebrantamento, nós queremos intimidade, nós queremos cumplicidade. Nós queremos sentir mais de Ti, nós queremos mais de Ti, nós precisamos mais de Ti, meu Deus. Por isso traz arrependimento nessa noite às nossas vidas, quebrantamento, saudade do Senhor, desejo de Te abraçar, de Te louvar, de Te enaltecer. Põe na nossa boca um novo cântico, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh Deus, eu quero orar pelo meu amigo Amaral, amigo da alma. O Senhor tem o poder de visitá-lo agora. O Senhor tem o poder de restaurar seu corpo, de normalizar tudo. E o nosso desejo é que o Senhor opere. Nós podemos pedir, nós estamos pedindo, para que o Senhor opere. Para que o Senhor traga alegria àquela família, alegria para nós. Em nome de Jesus. Tem misericórdia do pastor Vanderlei, Pai, do pastor Léo, de outros servos e servas do Senhor que estão num hospital na mesma situação, entubados. O nosso desejo, Senhor, é que o Senhor produza curas extraordinárias, maravilhosas. Nós somos tão pequenos para Te pedir isso, mas nós pedimos, confiado nas Tuas muitas misericórdias, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, aleluia, grande é a Tua fidelidade. Oh Deus, perdoa os pecados do Brasil, Jesus, perdoa o pecado da Tua igreja. Constrange, ó Deus, a vida dos pastores, dos líderes, das lideranças, constrange, quebranta, coloca-nos de joelhos diante do Senhor e faz uma grande obra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Paizinho, porque diante de tudo isso, nós já olhamos para a eternidade, para o novo céu, para a nova terra, e diz a Tua palavra que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E louvado seja o Teu nome, porque nada pode nos separar do Teu amor. Que o Teu amor esteja nos unindo. Que o Teu amor abra os nossos olhos para uma nova realidade. Uma realidade de bênçãos, de maravilhas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Aleluia. Viva a Tua obra, Pai, no meu coração, no coração dos meus irmãos. Dá-nos sede do Senhor, dá-nos experiência contigo, que haja nessa noite experiência, meu Deus, de novo nascimento, de conversões, de vocações, de chamados, que haja cura, manifesta, Espírito Santo, o Teu poder nas vidas. Faz isso, papai, faz isso, louvado seja o Teu nome pela Tua presença, o Senhor está conosco, aleluia. E o Senhor vai nos ajudar a sair dessa tempestade. Ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós Te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, o conforto, o poder, a plenitude do Santo Espírito, sejam sobre vós, sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. Busque o altar do Senhor. Fale de Jesus. Que Deus te abençoe.